Bom, pessoal, então segunda parte da nossa aula, estou de volta à minha sala de aula aqui. Tive que tirar o meu pano verde aqui, colocar o fundo aqui direitinho, né? Enfim, voltei para a sala. É como eu estava falando no início da sala, vê como faz diferença a iluminação, né? Como é diferente aí as luzes aí, né? Eu coloquei aquele pano preto, ó, você vê, acerta todo o fundo aí. Mas enfim, continuando lá, então, a questão do CPC. Pessoal, vocês viram que a gente acabou nem avançando tanto assim em termos de, digamos, de quantidade de slides aqui de norma, porque vocês viram que essa aqui é uma norma que dá bastante discussão, né? E confesso que gostei bastante da discussão. Foi bem, bem valiosa, eu diria. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala aqui do reconhecimento, então, a gente precisa ficar atento a esses itens. Então, identificar o contrato, nós vamos falar sobre cada um deles, tá? Nós vamos abrir cada um deles. Vamos avançar aqui, ó. Então, as etapas aqui, né, para reconhecimento e mensuração. Acho que eu vou colocar aqui no cantinho, assim, acho que fica até melhor. Né? Ó, então, deve-se contabilizar um contrato. Então, veja só, primeira coisa importante aqui. Deve-se contabilizar um contrato quando todos os critérios a seguir forem atendidos, tá? Então, isso aqui é importante, porque a gente precisa identificar isso. Uma coisa que a gente fala bastante é assim, para a gente entender, né? Só para reforçar. Eu falei no comecinho da aula, mas vamos reforçar. Quando você está falando aqui em termos de contrato, tem que ter o contrato, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Na prática, pessoal, isso tudo existe. A gente só precisa identificar se realmente ele atende esses critérios. Atendendo esses critérios, perfeito, a gente vai reconhecer a receita. Caso não, via de regra, como o Eduardo tinha perguntado, ele vai ser um adiantamento. Basicamente é isso que vai acabar acontecendo. Tá? Ou é uma receita, ou é um adiantamento. E outro ponto que pega bastante é se eu reconheço a receita de uma única vez ou se é ao longo do tempo. Mas vamos lá. Primeiro, as partes do contrato aprovaram o contrato. Então, quando eu vou lá comprar um hambúrguer lá com o Eduardo lá na lanchonete lá, o que vai acontecer no restaurante? Eu sento lá e peço um hambúrguer. Ele me fala o preço, eu falo, beleza, pode fazer. Significa que eu aprovei o contrato, tá? As partes, tanto ele que vai me vender, quanto eu que vou comprar. Depois, ó, a entidade pode identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços a serem transferidos. Então, quando a gente pensa aqui nessa questão de identificar os direitos, veja, eu tenho o direito de receber o lanche e tenho a obrigação de pagar. Enquanto que o Eduardo lá na lanchonete, ele tem a obrigação de me dar o lanche e o direito de receber, né, a contraprestação pelo lanche. Tá? Depois, a entidade pode identificar os termos de pagamento. Bom, o termo de pagamento lá vai ser o seguinte, ou é à vista ou é a prazo. Né? Ou é no cartão de crédito ou em dinheiro. Isso é muito claro, certo? Claro, estou dando um exemplo aqui da lanchonete, tá? O contrato possui substância comercial. Então, significa que eu estou indo lá para consumir, ele tem uma obrigação, ele vai me dar o lanche, porque eu estou pagando por esse lanche. Agora, se o filho do dono da lanchonete vai lá, pede o lanche e fala assim, ó, faz esse lanche aí e dá para o meu filho. Veja, não é uma relação comercial, tá? Não é substância comercial. E depois, por último, ele fala, ó, é provável que a entidade receberá a contraprestação a qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos aos clientes. Então, eu preciso dessa probabilidade. Se não tiver essa probabilidade, significa que a gente tem que reconhecer perdas aí, tá? Bom, então aqui a gente vai falar, ó, identificar o contrato com o cliente. Vamos pensar aqui nessa questão do contrato com o cliente, tá? Como é que a gente vai ver esse item aí? Vamos lá. Puxa, fica ruim aqui, né? Deixa eu colocar aqui mesmo, vai. Ó, então, primeiro, o contrato é um acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações exigíveis. Então, aqui a gente tem um ponto importante, que quando a gente fala dessa questão de obrigações exigíveis,
significa que nós estamos falando de matéria legal. Ó, a exigibilidade dos direitos e obrigações em contrato é matéria legal. Então, quando cria-se esse direito ou essa obrigação, nós estamos falando que isso é criado, entre outras coisas, por conta da lei, certo? Por quê? Esses contratos, quando ele fala que é matéria legal, significa que eu posso exigir isso em tribunal. Eu posso, por exemplo, se eu chego lá, sento, pago o lanche lá e não recebo esse lanche, o que vai acontecer? Eu posso efetivamente processar a lanchonete, não posso? O Marcelo não me dá o lanche, eu vou lá e processo. O Marcelo não, o Eduardo, né? Deixa eu entender, Eduardo, você trabalha lá, você é dono lá, como é que é a sua relação lá? Não entendi. Não, na verdade eu trabalho num escritório que presta serviço. É uma rede com 22 hamburguerias. Ah, entendi. Beleza. Então, é gigante lá o negócio. Legal. Então, por exemplo, veja o que o Eduardo falou. Eu presto serviço. Então, provavelmente vocês devem ter um contrato lá de prestação de serviço do seu escritório com essa hamburgueria, tá certo? Muito bem. Pergunto aqui para vocês, pessoal. Todos os escritórios aqui envolvidos aí, tem contrato escrito com o cliente? Olha lá, o Marcelo não tem. Né? Sim. Um trabalho, sim. Todos os seus clientes e o escritório têm um contrato formalizado ou não? Tem? Sim. Do Eduardo também? Não entendi a pergunta. Não. Se, por exemplo, você pegou cada cliente que você pega, Marcelo, se você o cliente assina um contrato de prestação de serviço com você. Sim. Assinatura digital. Né? Bom, vejam que nesse caso, pessoal, depois até você me fala dessa assinatura digital aí, né? Porque eu tenho uns casos aqui que eu preciso fazer, mas a assinatura digital tem um custo para fazer se ele assinar digitalmente. Então, depois eu queria só entender como é que você faz aí, para você me dar uma dica, tá? Mas vejam só, a Luciana também está confirmando lá que o dela tem. Nem todos os escritórios têm. Agora, nós somos obrigados a ter? Sim, somos obrigados porque o CRC exige, tá? Mas nem todos têm. E aí é o seguinte, agora, o fato de você não ter, significa que esse contrato não existe? Não, o contrato existe. O contrato existe. Legalmente existe. Exato, só que ele é um contrato tácito, como a gente fala. Ele não está escrito, mas ele existe. O CRC exige que a gente tenha um contrato pelo seguinte, porque se tiver algum litígio, se tiver algum problema entre você e a prestação de serviço, a empresa que você presta serviço, assim, você acaba, como contador, você acaba, em alguns casos, acaba, digamos, sendo obrigado a prestar serviços que você não deveria ou que não foi contratado porque não está no contrato, entendeu? Porque acaba, muitas vezes, cai na mão do juiz, ele vai por uso e costume. Por exemplo, é uma coisa que a gente já comentou aqui. Todo mundo tem falado aí nessa questão de contabilidade consultiva. Não, contabilidade consultiva tem que fazer, não é isso? Bom, depende. Tem que fazer por quê? O cara me paga para fazer consultoria para ele? Ou ele me paga para... tem muita gente que fica criticando, né? Fala assim, não, o escritório de contabilidade só emite DARF e tal. Eu tenho cliente que eu só emito DARF. Só emito DAS para pagar e acabou. Sou menos contador por conta disso? Não. O cara me contratou para isso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão, né? O problema é que quando você não tem algo formalizado, de repente o cliente pode exigir isso de você e aí você acaba sendo penalizado. Então esse é um problema quando ele fala aqui nessa questão do contrato aqui, tá? Então por isso que ele fala que essa exigibilidade é matéria legal e ele cria então direitos e obrigações. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí entra uma coisa muito importante. Quando a gente diz aqui contrato, eu compro lá um lanche na lanchonete lá, que é cliente do Eduardo, contratos podem ser escritos, verbais ou sugeridos pelas práticas usuais de negócios da entidade. Percebe? Então, o CFC ele diz assim, se você não tiver contrato, você vai ser autuado. Na verdade, ele está em tese... O meu entendimento maior é que ele está nos resguardando. Por quê? Porque se você não tem um contrato escrito, então em tese ele é verbal, e aí você, contador, ou eu, ou nós contadores, podemos, digamos, ser exigidos por mais itens do que nós efetivamente deveríamos fazer. Por quê? Porque às vezes a gente pode cair nas práticas usuais. Então um contrato ele pode ser escrito, verbal,
E aí ele fala, ó, ou sugerido pelas práticas usuais de negócio da entidade. Aqui só um exemplo que a gente pode dar é a troca de mercadoria quando você compra, certo? Quando você vai numa loja física, você vai lá fisicamente, você pode trocar o produto? A loja é obrigada a trocar o produto quando você compra? Legalmente tem uns dias, não sei se é 7 dias, coisa assim. Não, Marcelo. Eu vou explicar essa coisa dos 7 dias aí. Então, fala, Daniele. Você foi lá, comprou uma camisa bonita, chegou lá, experimentou, comprou uma camisa para o seu marido, né? Aí você comprou, seu marido é bombado, fortão, chegou lá, ficou baby look. Ficou baby look, não ficou legal, e fala, eu vou trocar a camisa do meu marido. Aí você vai lá e troca. Pode, não? Eu posso trocar, mas tem umas situações que depende, né? Na verdade, a loja só é obrigada a trocar se tiver problema na mercadoria. Fora isso, a loja não é obrigada a trocar. Sabiam disso? Eles trocam mais por, sei lá, para não... Por Exatamente. causa do cliente, né? Para não perder o cliente. Então, Daniela, é exatamente esse o ponto. Por práticas usuais de mercado. Então, essa troca é uma prática usual. Eu já tive caso de uma camisa que eu ganhei, a camisa ficou um pouco curta, eu não usei a camisa, não tinha usado, levei para trocar, só que a faxineira que estava em casa foi lá e cortou a etiqueta. A loja falou que eu tinha usado a camisa e não quis trocar. Foi uma pura sacanagem. Foi pura sacanagem, porque assim, a camisa estava novinha, dava para você ver, eu nunca tinha usado a camisa e não quiseram trocar. Entendeu? Lógico que eu não quis ir atrás, também não havia necessidade, mas a loja não tem obrigação de trocar. E aí, vejam só, então nós temos duas situações. Oi? É porque elas falam que para trocar tem que deixar a etiqueta. Eles falam assim, trocam até 30 dias com a etiqueta. Tirou a etiqueta, já era. Eles não trocam. Isso, exatamente. Mas por que? A maioria das lojas são assim. Então, mas por que isso? Vejam só, ó, como a Marta falou, a maioria das lojas. Tem loja que se você chegar lá com um produto para trocar, já vi casos que o cara nem se preocupa. O cara vai lá, ó, pega o produto, tá aqui, troca outro, vai ali, só emite a nota, só faz o trâmite fiscal e acabou. O cara nem pergunta para você. Agora tem outras que ficam, por exemplo, se você comprar uma mercadoria, pessoal, aí fica a dica, tá? Se você comprar uma mercadoria como é que chama? Na telha norte, muito cuidado. Não rasgue a embalagem de jeito nenhum. Se você rasgar a embalagem, eles não trocam. Sabiam disso? Eu comprei um gabinete uma vez para o meu banheiro. Na hora que eu fui encaixar o gabinete, não cabia porque tinha o sifão. E para eu colocar com o sifão, eu calculei mal. Achei que daria, quando chegou na hora de colocar, não dava. Eu teria que estragar o móvel, entendeu? Como era um móvel novo, eu falei assim, não vou trocar. A sorte é que assim, eu não sou de rasgar a caixa inicialmente. Eu tirei de uma forma lá, mas na lateral da caixa ficou um rasgo. A caixa na lateral, sabe, na curva da caixa. Eles não queriam trocar por causa disso. Mas eu liguei, mas eu fiz um escândalo. Falei assim, por que você não vai trocar? O que tem a ver a embalagem? A embalagem dá para você utilizar. Bom, enfim, acabaram trocando. O motorista, na época que foi a entrega, ficou até com medo. Né? Porque eu tirei foto dele do caminhão, tirei foto da placa, eu falei que ia... Enfim, o cara acabou trocando. Aconteceu a mesma coisa comigo com o chuveiro lá mesmo. Então. Só que aí eu conversei com o Papa lá dentro para poder trocar. Eu falei, como é que eu pego um chuveiro, não abro para ver se está funcionando, né? Ele Exato, eu acho um absurdo, Então o problema é, vamos dizer assim, rasgar de um jeito que você vai ficar aparecendo lá que foi rasgado. Você pode ter que abrir com delicadeza. Então, mas como a Daiane falou, César, você compra um chuveiro, como é que você vai fazer? Tem embalagem que você... o chuveiro vem com plástico, muitas vezes, por fora. Assim, E aí, como é que você tira isso? Percebeu? Em compensação, eu já fui na Leroy, eu já comprei produto na Leroy Merlin, por isso que eu gosto de ir lá, é um pouco mais caro, mas assim, você compra o produto, você chega lá, o cara não quer nem saber se você abriu ou não, né? Tendo a notinha, o cara troca e acabou e nem fica com discussão, entendeu? Então, na Professor, às vezes é isso que faz a diferença, o atendimento. Professor,
eu só compro em último caso. Professor, por ser uma prática usual, sugerida pelas práticas usuais do negócio, né? Então, por não ser de contrato, o cara vai te dificultar até o último para não trocar, né? Exato. Por quê? Porque o código... É o benefício que ele está te dando da troca. Exato, porque no Código do Consumidor ele não fala isso, ele vai falar que você tem que divulgar suas políticas de troca. Mas é assim, você entra no site e não está escrito essa questão da embalagem, não está escrito, porque eu fui atrás. Nós estamos falando de um produto que custava R$500, R$600. Falei, peraí, não é um produto que eu paguei R$100, tudo bem, R$50, é um produto... R$500 não é um produto tão caro, 500 não, era R$600, R$700, um negócio assim, era caro, né? Enfim... Acabei pegando outros produtos, mas tive que arrumar uma confusão, porque o cara não queria trocar. Veja, mas isto é prática usual de mercado. Então, quando você compra um produto fisicamente, se não tiver defeito, a loja não tem obrigação de trocar. Agora, o Marcelo falou dos 7 dias. Os 7 dias é quando você compra na internet. Quando você compra um produto online, você não precisa nem justificar. O produto chegou, se você não gostou, enfim... Com embalagem ou sem embalagem, você pode devolver e você tem 7 dias para fazer isso. Então, essa questão, digamos assim, da questão usual, e como o Marcelo falou, dos 7 dias, ele interfere aqui nesta norma. O procedimento aqui da norma, ele tem que ser levado em consideração. Vocês vão ver. Ó, então, as práticas... Então, esses contratos eles podem ser escritos, verbais ou sugeridos, como a gente está falando. E essa questão da troca, como eu usei como exemplo, é uma prática usual. Ó, e as práticas e os processos então, variam entre jurisdição, setor, entidade. Então, claro, essas práticas aqui, ele muda de empresa para empresa, de estado para estado, de região para região. Às vezes você faz um negócio aqui em São Paulo, você vai fazer no interior, é diferente. O processo é totalmente diferente. Tá? Então, isso acontece com frequência, a gente precisa tomar cuidado. E, ó, e outra, pensa eu... como empresa que estou ou que terei que reconhecer a receita. Então, pensa que eu tenho que reconhecer a receita aqui em São Paulo diferente de uma forma que eu deveria reconhecer no Nordeste, por exemplo, ou no Norte do país, ou no Sul. Por quê? Porque é um processo diferente em cada estado, certo? Só para vocês terem uma ideia disso daí, o seguro para carga aqui em São Paulo, ele é mais... no Rio, por exemplo, se você manda uma carga para o Rio, primeiro, tem transportadora que nem aceita mandar carga para o Rio de Janeiro. E aquelas que aceitam, normalmente, eu acho que vai de 20% a 30% a mais o seguro. O seguro, quando vai carga para o Rio de Janeiro, é em torno de 20% a 30% mais caro. Sabiam disso, não? É entre 20% a 30% mais caro. Por quê? Porque tem muito roubo de carga. Sabia não, Marta? Com certeza para o Rio de Janeiro, né? Então, o que acontece? E aí, isso é uma prática de mercado, certo? Veja aqui, se eu estou vendendo o mesmo tipo de seguro, eu sou uma seguradora, estou vendendo o mesmo tipo de seguro para uma empresa que vai fazer um transporte aqui em São Paulo e outra que vai fazer um transporte para o Rio, percebe? Ó, eu tenho um critério que deveria ser igual, mas não é, porque você tem práticas diferentes para locais, períodos, situações diferentes. Tá? Então, isso precisa ser considerado também. Ó, e ela deve considerar essas práticas ao determinar se quando um acordo com o cliente cria direitos e obrigações exigíveis. Tá? É aquilo que a gente falou do prestar serviço de contabilidade sem o contrato. Isso cria obrigação adicional ou não? Certo? O cara que você contratou um cliente... ele está no Simples, pergunto, você é obrigado a fazer a contabilidade dele, o balanço dele ou não? Depende. Depende do que, Marcelo? Se ele manda os documentos, se mandar os documentos não tem balanço. Não é isso. Mas pela norma, pelo CRC é obrigatório, não é? Não. Contrato. Não. Ah, ok, Daniele? Contrato é em contrato. Tiver no contrato. É o contrato. Se eu pego uma empresa no Simples e eu coloco lá descrição dos serviços, eu vou prestar serviços de escrita fiscal e departamento pessoal só. Não coloco serviços de balanço, contabilidade. Sou obrigado a prestar serviços, fazer contabilidade, fazer balanço? Não. Não sou obrigado. Ah, mas o CRC exige. O CRC não pode exigir nada. O Conselho Federal não pode exigir nada. Nenhum cidadão no Brasil é obrigado a fazer qualquer coisa que não seja por força de lei.
certo? Já basta a mensalidade que a gente paga. Exato. Então você pega um cliente, você cobra R$300 de uma empresa no Simples. Muita gente fala assim, puxa, R$300 não paga nada. Ué, por que não? Se você só apura o DAS do cara, tem lá um funcionário, às vezes não tem nem funcionário. Tá uma mensalidade excelente. Agora eu tenho que fazer balanço, eu tenho que entregar não sei o quê. Aí é diferente. Você percebe? Professor, com esses empréstimos aí que o governo liberou, era só mediante a análise de balanço também, né? Exato. Mas aí o cara fala assim... Escritório chorando aí para fazer o balanço, hein? Então, mas a questão é a seguinte. O cliente, ele te paga para você fazer esse balanço? Se no contrato está dizendo que você não vai prestar esse serviço, por isso que esse entendimento do contrato com o cliente aqui é importante. Porque assim, se ele... Sim, eu entendo isso, mas tem muito escritório que tá no contrato, mas o cara fala, no final do ano eu lanço tudo e emito o balanço. Aí esse cara não tem jeito. O contrato... Aí no meio do ano, você precisa... No meio do ano o cliente te pede o balanço. Então, aí cai no que o Marcelo falou. Então, vamos lá. Você colocou no contrato, você é obrigado a fazer? Perfeito. O cliente não te manda? Não tem como fazer. O cliente está precisando, manda tudo de uma vez. O problema do cliente, ele tem que esperar. Mas eu tenho uma empresa que eu fico cobrando ela todo mês e a filha da mãe não me manda. Aí chega agora, ela fica me pedindo as coisas. Eu falo para ela, oxe, filha, agora você quer? Tá pensando que é pastelaria? Exatamente, tem que esperar. Exatamente esse oxe. O problema, professor, é que eles não mandam, aí quando eles precisam fazer algo que a empresa exige, por exemplo, o banco, aí eles querem que você faça para ontem, né? Então, mas aí cabe esse negócio de você falar assim, olha, fulano, é o seguinte, você não me mandou no prazo, agora tem uma programação, você vai esperar. Ontem mesmo aconteceu uma situação. A cliente, olha só o que aconteceu. Ela tem um bem de 1996, não está cadastrado na contabilidade, a gente não tem motivo, né? E aí, os caras vão pegar a máquina, ia pegar a máquina ontem, ela precisava emitir a nota de venda, só que ela não estava achando a nota, porque lá no arquivo dela, ela só tem de 2000 para cá, ela não tem mais a nota de compra lá arquivada. Não, mas por que você precisaria da nota de compra para emitir a nota de venda se a mercadoria foi comprada em 1996? Ela não precisa mais mesmo ter a nota, em tese. Então, mas ela queria saber como que ela ia fazer aqui, porque ela não sabe mais, tipo, pra gente, né? O preço de vender? Ela não sabe qual que era o bem aqui, não tinha o bem, que ela queria saber porque ela não queria pagar imposto, né? Não, mas não tem como não pagar imposto nesse caso. Você tem ganho de capital, o bem está 100% depreciado, o valor que você vende. Então... Foi o que eu falei. Falei, filha, não tem o que fazer, você vai pagar imposto. Aí ela não queria pagar. Aí eu falei para ela, do fiscal, resolve aí. Aí isso daí é coisa do chefão lá que tinha que resolver. Eu falei, eu não vou resolver. E eu falei, na contabilidade não tem que fazer, o bem não está cadastrado, vai ter que ver o que vai fazer. Esse bem não está cadastrado na contabilidade. Mas ainda que tivesse, ô Daiane, você está falando de uma máquina aí, Marta, desculpa. Você tá falando de uma máquina que entrou na contabilidade em 96, ela deprecia fiscalmente em 10 anos. Então, 2006 já era, são 2020. Qualquer valor que ela vender essa máquina, ela vai ter o ganho de capital de 100%. Pois é. A máquina ela comprou a máquina na época 200 mil e ela tá vendendo por 40 mil. Então, aí eu falei para ela, filha, filha, você vai ter. Aí ela falou, e agora o que eu faço? Eu falei, eu não sei. Pagar o imposto sobre os 40 mil, não tem jeito. Pois é. Então assim, ela é do Simples. Essas empresas aí, elas só fazem coisa errada. Aí fica aí enchendo o saco nosso depois. Isso acontece porque muitas vezes ou eles não são orientados ou não têm conhecimento. Tá? Então, por isso que é importante essa questão do contrato que vocês estão vendo, aí especificamente para a nossa área. A gente ter o contrato, porque senão depois o cliente exige coisa que não deveria. Tá? E a gente tem que lembrar isso aqui, pessoal, extrapolar essa questão do contrato, estou dando um exemplo aqui da nossa área, mas em coisas mais simples, coisas que a gente não percebe que tem um contrato. Eu estou dando um exemplo, por exemplo, lá da lanchonete que o Eduardo presta serviço, justamente porque é uma coisa do dia a dia que a gente acha que não tem contrato. Mas quando a gente vai fazer o registro contábil, o reconhecimento,
a gente tem que identificar. Basicamente, a questão do contrato é você identificar que existe um comprador, um vendedor, é uma operação comercial, tem um valor e aquilo pode ser exigido, digamos, na justiça, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que até o Eduardo tinha comentado. Um contrato não existe se cada parte do contrato tiver direito exequível unilateral de rescindir inteiramente o contrato não cumprido sem compensar a outra parte. O que significa isso aqui? Então eu tenho lá uma relação contratual. Por exemplo, quando alguns de vocês, principalmente as meninas novas aí, a Lilian, a Daiane, elas foram entrar, elas me perguntaram o seguinte: tá bom, eu vou fazer a matrícula aí com você, tá? A Glaucia está falando aqui, ó, a venda de ativo fixo mais de 5 anos não paga imposto. É isso? Não, que eu saiba, paga o ganho sim. Não é? Paga sobre o ganho sim, o Glaucia. Tá? Então, só voltar. A Lilia tinha me perguntado, acho que a Daiane também. Tá, mas se eu quiser cancelar, e aí? Posso cancelar o curso? Posso sair se eu não gostar? Né? Já acho que a terceira aula, né? Então, pelo menos está funcionando aí, né? Estamos caminhando, né? Bom, enfim. A questão eu disse a elas o seguinte, e aí todo mundo já sabe, eu falei assim, não, se você quiser sair, você só me avisa lá com antecedência e pode sair, tá certo? A questão olha só, aí essa parte do texto aqui diz o seguinte, a outra parte tem o direito exequível de cancelar o contrato sem indenizar a outra parte. O que significa isso? Bom, a Lilian, a Daiane, o Eduardo, que entraram agora, e os outros estão me pagando mensalmente lá, né? Quem cuida disso é a Viviane lá, tá? Às vezes vocês me perguntam, eu nem sei, eu passo para ela, porque é ela que controla. Então a Viviane controla lá os pagamentos, os recebimentos aí, digamos assim, a parte financeira. Perfeito. Só que vocês estão me pagando por mês, não estão pagando por mês? Tá, veja só. Eu não posso exigir de vocês um pagamento, digamos, futuro, tá certo? Antecipado, e lançar como receita, certo? Agora, imagina a seguinte situação. Se vocês falarem assim, não, eu vou sair, vou cancelar o curso, perfeito. Se cancelar o curso, veja que o que já foi ministrado para trás, vocês já pagaram, certo? Então, veja que isso caracteriza essa relação comercial. Agora, imagina o seguinte, eu faço um contrato aí, sei lá, a Daniela fala assim, puxa, eu estou apertado, professor, estou apertado, não consigo pagar, quero saber se eu posso pagar só no final do curso. Tá? Então, a gente faz um contrato que seja, ou enfim, a gente acerta de boca, tácito ou não, e ela vai me pagar somente no final do curso, daqui 1 ano, por exemplo. Beleza. A questão ela fez 6 meses de curso comigo e fala, eu quero cancelar o curso. A pergunta se eu puder exigir essa parte passada dela, significa que nós temos um acordo comercial. Se ela fez 6 meses de curso e legalmente, ela pode cancelar e eu não posso cobrar, eu não tenho, digamos, força legal para fazer essa cobrança dela, então você não tem ali uma relação comercial. Consequentemente, né, a gente cai aqui, ó, nesse item aqui, ó. Então, um contrato não existe se cada parte tiver o direito exequível unilateral de rescindir inteiramente o contrato não cumprido sem compensar a outra parte. Certo? Então, eu prestei serviço, o restante eu não fiz, mas também eu estou cancelando e não preciso te pagar nada. Se isso acontece, então você não tem exatamente um contrato. Ficou claro, pessoal? Professor, diga lá. Para trás eu entendi. Tudo que você prestou serviço para mim, eu tenho que te pagar, né? Só que, por exemplo, na academia lá que eu faço, o contrato é o seguinte, se eu quiser cancelar hoje, eu tenho que pagar 2 para frente. Tá, tudo bem. Então, mas veja, você aceitou essa condição contratual, sim, certo? Sim, mas eu tenho que pagar 2 mensalidades para eu cancelar o plano. Então, essas 2 mensalidades em tese, você tem aí uma espécie de multa, né? Isso é como se fosse uma multa. Por quê? Então veja que aí isso caracteriza, dentro do que a gente está falando, uma relação comercial. Você tem um contrato comercial entre você e a academia, não é isso? Porque você, agora,
ela não poderia cobrar de você 2 mensalidades e considerar como mensalidade ou como receita de mensalidade. Imagina a seguinte situação. Você quer sair hoje? Beleza, só que você me paga de 2 mensalidades. Certo? Bom, mas eu não vou mais para academia. Pergunto, essa receita seria receita do quê? Pensando no caso da academia. Então, Rescisão de contrato. multa, né? Multa de rescisão, porque eu ainda perguntei, beleza, são 2, então se eu decidir cancelar, eu pago 2, faço 2 meses e depois para? Ela falou, não, você paga 2 e tchau e benção. Ou seja, então veja que isso não poderia ser considerado lá em cima, no top line, lá como uma receita operacional. Porque isso aí são outras receitas, isso aí é uma receita de multa. Por exemplo, professor, que nem no meu caso também, quando começou a pandemia, eu fazia academia, né? E aí eu tinha 1 ano, né? Eu fechei contrato anual. Ia dar em novembro agora 1 ano. Aí quando chegou em março, em abril eu cancelei. Tá. E a academia cobrava 30% de multa, né? Por cancelamento dos meses que faltaria, né? Para chegar no ano. E aí, ele calculava os 30% desses meses faltantes, né? Desse 1 ano. E aí, no caso, como seria isso contabilizado? Então, a academia, ela teria que considerar isso daí, no meu entendimento, como outras receita de multa. Tudo bem, é tudo tributado, tudo direitinho. Mas, assim, se o negócio dela é o serviço de academia, então quando ela emite tecnicamente uma nota para você lá, ou chega no final do mês, você paga, ela tem que colocar a receita de prestação de serviço de academia. O outro é multa, então não é receita que a gente coloca na DRE lá em cima. Seriam outras receitas, no meu entendimento. Tá? Professor? Oi. É que o valor anual de academia é diferente do mensal. Por isso que eles cobram essa multa, porque você está pagando menos para ter o ano inteiro de academia. Quem paga mês, paga 100. Quem paga anual, paga 80 no mês. Então, essa diferença... É diferença de R$10, tipo, do mês para o anual. Essa diferença de multa é porque você está deixando de pagar um serviço mais barato, então ele está deixando de ter um aluno por causa de você. Então, acho que essa é a contrapartida. Está trazendo ao valor presente. É que assim, a lógica financeira é o que o Marcelo está falando, é isso mesmo. Né? A lógica financeira é exatamente isso, é perfeito. Porque você está comprando um combo, lembra que a gente teve a discussão? Você está comprando um combo. O combo é mais barato se você fizer anual. Porque, em tese, veja só, eu garanto a minha receita. Só que esse garantir a receita é um garantir, digamos... como eu posso dizer? Você não garante a receita. Vamos supor que você vai pagar isso mês a mês por um preço menor e eu não posso reconhecer essa receita. Então, Carlos, Eduardo, como é que ficaria? Por exemplo, você foi lá, assinou um contrato com a academia. Tá? Então, naquele contrato, vamos lá, ficaria mais ou menos assim. A academia, como é que ela contabilizaria esse contrato? Vocês acham que ela já deveria contabilizar ou não? Esse contrato... Se você pagar... Contabilizaria como como um direito e vai apropriando mês a mês. Então, situação 1, eu não paguei nada, como o Marcelo já ia comentar aí. Situação 1, eu não paguei nada para a academia. Fiz o contrato anual, mas eu vou pagar mensal. Eu acho que é mês a mês, reconhece, não? Então, aí eu reconheço como o Diogo está falando ali, tá certo, eu vou reconhecendo mês a mês. Por quê? Porque eu vou transferindo, a minha obrigação de desempenho é oferecer academia mês a mês. Eu vou transferindo o risco e benefício mês a mês. Agora... Professor, tem uma questão, caiu uma questão no CRC, inclusive era sobre academia. Isso, faz um tempo atrás, exatamente. Você tinha um plano anual e você cancelou no meio, exatamente. Basicamente era isso. Isso mesmo. Mas eu tenho que reconhecer a receita mês a mês. Agora, eu fiz o contrato anual e fui lá e paguei à vista. E aí, como é que eu contabilizo? Mês a mês também, porque eu Não, mas você recebeu o valor à vista já no dia 1º de janeiro. Antecipação. Adiantamento. Adiantamento. Então, eu vou debitar caixa, banco e creditar passivo, adiantamento de cliente, no caso. Né? A receita só ocorre quando eu efetivo
utilizar o mês, né? Exato, quando você transfere os riscos e benefícios. Então, nesse caso você pode rescindir o contrato a qualquer momento? Pode. Desculpa. E nessa rescisão de contrato, você tem que indenizar a pessoa ou não? Então, veja, se você já está pagando mês a mês, então não há que se falar nesse processo de indenização aqui, porque você já está pagando à medida que você consome o bem ou o serviço. Agora, aqui entra aquela questão de você... Aí, Diogo, o Diogo está perguntando como que baixa esse passivo. Veja, eu empresa, eu recebi o dinheiro e tenho passivo. Se a pessoa cancela, eu tenho que devolver esse dinheiro para a pessoa. Se a pessoa me pagou antecipadamente. Então, aí eu credito o banco e debito passivo. Se tiver diferença para mais ou para menos, vai ser ganho ou perda, vai ser aí despesa ou receita, tá? Então, não sei se ficou claro, pessoal. Quando a gente fala aqui essa questão de você poder fazer esse cancelamento sem indenizar, é quando você tem situação contratual que não necessariamente você pagou, você ainda não consumiu, tá certo? E tem que devolver, tem que, assim, de alguma maneira, você não precisa pagar nada para outra pessoa, tá? Bom, aí, Diogo, se você vai cumprir mês a mês, então o Diogo está perguntando assim, tá, eu fiz o adiantamento, debito o banco e credito o passivo, certo? Se eu cancelo, credito caixa banco, debito passivo, tá? E se eu acho que está falando na hora da receita, professor. Isso é o que eu vou falar agora. E se você cumpre o contrato, você não cancela. Aí mês a mês, o dinheiro já entrou na sua conta. Mês a mês eu debito passivo e credito receita. Você reconhece a receita mês a mês por competência. Esse é o processo, tá? Professor, diga. Eles usam bastante isso como estratégia também, né? Tem uns cursos que você faz que compensa, que para você cancelar fica mais caro do que você pagar a mensalidade todo mês. Exatamente, pessoal. Eles fazem para segurar você mesmo. Exato. Até o curso terminar. Exato, Daniela. Aí eu te pergunto, você tem que saber me responder isso, todos vocês aí. Como chama este tipo de situação? Nós já discutimos aqui. Vocês lembram disso? Juros abusivos. Oi? Não, juros abusivos. Sei lá, não sei. Não é juros abusivos, não. Pessoal, isso chama-se contrato oneroso, CPC 25. Ah, que prejudica a outra parte, né? Que você cancelar o contrato fica mais caro do que você usufruir. Você para o curso, você não faz o curso, mas continua pagando. Isso chama-se contrato oneroso. Ô, professor, foi o que eu falei lá para ela, porque a mensalidade é 99 e a multa é R$200. Aí eu falei, então se eu chegar nos 2 últimos meses, já não tenho vantagem em cancelar. Sim. Porque você vai perder dois meses, né? É o mesmo preço de pagar, é o cancelar. E no último mês, então, eu pago mais para cancelar do que para fazer. Então, mas você fala assim, mas eu não tenho tempo, então eu prefiro pagar as 2 mensalidades, não é isso? Então, como é que funciona? Olha só, o contrato oneroso, nós já discutimos aqui o CPC 25, né? A gente tem que fazer o seguinte, por exemplo, como é prestação de serviço, eu debito despesa aí, digamos, com prestação de serviço e credito passivo caixa banco, não é isso? Eu não vou fazer esse movimento mês a mês? Mês a mês. Por quê? Porque eu vou consumindo esse serviço mês a mês, tá? E no outro lado, já que nós estamos falando de receita, eu vou reconhecendo essa receita mês a mês. Perfeito. Agora você fala o seguinte, ó, então você, Eduardo, foi lá e cancelou a academia, né? Então, ou a Daniele, cancelou o curso. Não compensa, eu não tenho como fazer, mas compensa eu continuar pagando. Então, neste caso, você tem que reconhecer o passivo inteiro. Entendeu? E aí você não é mais mês a mês. É assim que contabiliza o contrato oneroso. Ou seja, o que falta pagar para frente, como você não tem mais benefício, eu vou debitar minha despesa e creditar passivo. E aí, mês a mês, eu pago e baixo do passivo. Entendeu? Isso é o chamado contrato oneroso. Vamos lá. Tudo bem até aí, né, pessoal? Então, se a entidade receber contraprestação do cliente e a entidade deve reconhecer essa contraprestação recebida como receita, então, ou seja, se você recebeu o dinheiro antes, somente quando
qualquer uma das seguintes hipóteses tiver ocorrido, ou seja, tenho que atender esses dois itens aqui. A entidade não possui obrigação restante de transferir bens ou serviços ao cliente e a totalidade ou praticamente a totalidade da contraprestação prometida pelo cliente foi recebida pela entidade e não é restituível. Ou seja, lembra que eu estava falando da aula aqui com vocês? O dinheiro que vocês pagam, eu reconheço como receita, porque a aula já foi prestada. Vocês não me pagam antes, vocês me pagam depois. Vocês têm aula e pagam, vocês têm aula e pagam. Não é assim que funciona? Então, você não pode reclamar do que já foi feito, porque foi feito. Agora, ir para frente, eu não posso exigir para frente. Então, eu só posso reconhecer a receita, olha só, quando eu não tenho mais obrigação restante. Então, se você falar assim para mim, foi aquela pergunta que eu até comentei, a Lilian me perguntou, bom, beleza, funciona assim. E se eu sair? O que passou, passou, daqui para frente você não me deve mais nada. Por quê? Porque eu não vou mais prestar serviços para frente. Então, veja, até onde eu prestei o serviço e tenho o direito de receber, receita. Dali para frente não é mais receita. Tá? Professor, diga. Com relação à rescisão de contrato de contabilidade, às vezes a gente pega documentos de outra contabilidade e o contador fica segurando o documento do cliente porque não fez um balanço, né? Porque não entregou lá as CFIPs todas, aí fica um monte de obrigação para fazer que não fez. E, no caso, a maioria das contabilidades, o que eles fazem? Eles fazem, o cliente rescindiu o contrato, tem 3 meses para poder entregar toda a documentação. Aí o cliente ainda continua pagando 3 meses. Isso está certo para entregar a documentação ou pode ser de imediato? Não, então, Marcelo, é uma questão contratual, tá? Por exemplo, eu dou normalmente prazo de 30 dias. Então, se você falar assim para mim, e outra, depende até do cliente, tá? Tem cliente que o cara chega para mim, às vezes, que eu, sabe, aquela coisa que gera problema, vou sair, beleza, passa aqui hoje, pega seus documentos, entendeu? Só que eu comprei esse serviço até aquela data. Tem casos que eu falo, não, tem 30 dias, então o cara fica 30 dias e eu tenho que, nesses 30 dias, resolver. 3 meses eu acho muita coisa, tá? Mas, se vamos supor, eu tenho um cliente, ele vai sair, eu falo, você tem que ficar mais 3 meses comigo, mas nesses 3 meses, você tem que perguntar o seguinte, você vai prestar serviço ou esses 3 meses é uma compensação, é uma multa por ele ter saído? Se você vai continuar prestando serviço, é uma receita normal, porque você presta serviço, recebe, acabou. Agora, se você vai ter esses 3 meses aí, e você, escritório, não tem que prestar esse serviço, então você tem uma receita de uma vez só. Entendeu? Mas aí não seria uma receita de prestação de serviço. Seria uma receita de indenização, de multa por contrato. Não sei se era essa a pergunta. Então, aí no caso, se você colocar no contrato que o prazo de entregar os documentos são 3 meses, aí continua como receita normal. Porque você vai continuar prestando serviço nesses 3 meses. Né? Teve um escritório que nós pegamos um cliente lá do escritório, aí o que acontece? Ele passou os 3 meses, chegou no último mês, passou do dia 15, dia 20, se não me engano, aí ele mandou um e-mail para o cliente assim, como passou do dia 20, vamos considerar mais esse mês, eu te entrego o documento no começo do mês que vem. Então, você vê, é fogo, né? O cara fez isso porque aquela receita provavelmente para ele era importante, né? Mas não deveria. Professor, quem tem essa obrigatoriedade de cobrar os documentos é o contador novo ou é o cliente? É o cliente, o documento é do cliente, o documento não é do contador. A responsabilidade por manter... porque sempre fica esse dilema, né? O contador fica esperando, aí cobrar a contabilidade não manda, mas, na minha opinião, quem teria que exigir os documentos na data estabelecida é o cliente, né? Mas é o cliente, porque o documento é dele, o documento não é da contabilidade. É igual o Marcelo falou, o cliente, a contabilidade, o cara não pagou, eu vou segurar, vou reter os documentos, isso é ilegal. Entendeu? É porque, às vezes, o cliente pega a nova contabilidade e fala, se vira, né? Vai atrás. Não, se o cara falar isso pra mim, vou falar assim, se vira você, mano, você é louco, o documento é seu.
É claro que normalmente eu dou apoio para o cliente, eu até falo com outro escritório, mas se der algum problema, eu não tenho autonomia para chegar no outro escritório. Eu vou chegar no cliente e falar, ó, o cara não fez isso, não entregou isso, precisa disso. O caminho legal é esse, entendeu? Uhum. É o que eu faço. Eu já tive um cliente, foi uma churrascaria, que ele estava devendo para o contador anterior. E o contador não tinha entregue nada. Nenhuma obrigação tinha entregue nada, mas estava devendo. Aí foi pegar os documentos e ele não queria entregar, porque estava devendo. Aí eu falei pro cliente, se você falar para ele, se você não me entregar, vou ter que dar uma visitada no CRC e te denunciar. Aí ele falou isso pro cliente, o cliente entregou, o contador entregou. Então, o que eu faço muitas vezes é assim, o cara não está me pagando. A documentação do... Aconteceu isso esses dias aí, que um cara aqui, a empresa dele era presumido, tal, ele queria que enquadrasse no simples, só que assim, o cara me pagou para fazer alteração contratual, ainda bem mal, depois o cara parou de me pagar. Eu simplesmente parei de prestar o serviço. O cara não me pagava mais, a documentação estava aqui. Aí semana passada ele falou assim, puxa, eu preciso dos documentos, vou dar andamento. Era um cara que eu não queria mais atender. Eu falei assim, tá bom, passa aqui, o motoboy veio, o que eu tenho de documento impresso aqui, coloquei num saquinho, envelope, entreguei pro cara e acabou. Leva, se vira. Entendeu? Aí se a contadora dele vier falar para mim, não, mas você não entregou as obrigações. Eu falei, não, ele não me pagou. Ué, eu não sou obrigado a prestar serviço. Aqui não é instituição de caridade. Se o cara não me paga, eu não presto serviço. Simples assim. Certo? Ué, o cara quer, entendeu? Como é que o cara quer que você preste serviço se ele não paga você? A minha política, embora às vezes eu tenha certa flexibilidade, mas a política definida é essa. A política praticada não necessariamente. Mas é um mês... Você manda uma cobrança. Atrasou o segundo mês, manda uma segunda cobrança suspendendo. Na terceiro mês, cancela o contrato com o cliente. É claro que a gente acaba não fazendo necessariamente isso, mas assim, a gente acaba sendo mais benevolente, né? Às vezes você tem uma relação de muito tempo com o cliente, então você acaba, né? Você vê que o cliente às vezes está numa situação difícil, mas se é um cliente chato, eu sigo direitinho, ó, um mês manda a carta, segunda suspenso, o terceiro, passa aqui, pega seus documentos e vai buscar outro cara, entendeu? Ou aquele cliente que vai e volta, não sei o quê, tem um monte de contador que, por exemplo, tem cliente aqui que assim, eu prestei serviço para o cidadão por um tempo, o cara me pagou, aí de repente o cara para de pagar, some. Aí ele precisa de alguma coisa, ele volta. Puxa, eu preciso disso, vamos regularizar o passado, tal. O que eu estou fazendo agora? O cliente veio e falou, desculpa, pega seus documentos, você procura outro contador, porque para você eu não vou prestar mais serviço, porque essa coisa de vai e volta, para mim não dá. Ou você é cliente ou não é. Então, prefiro que você procure outro profissional. Mas isso tem que estar no contrato. Então, quando a gente pensa essa questão de contrato, como ele fala aqui, ó, identificar isso para que eu reconheça como receita, essas coisas, precisa estar no contrato, tá? Outra coisa, ó, o contrato foi rescindido e a contraprestação recebida do cliente não é restituível. Então, por exemplo, prestou o serviço, já recebeu, para ser receita é assim, se eu tiver a obrigação de devolver o dinheiro para essa pessoa, vamos supor, ó, vocês me contrataram para fazer determinado serviço para vocês durante 6 meses. Vocês me pagaram antecipado. Em 2 meses cancelou o contrato. Bom, eu sou obrigado a devolver o dinheiro, então não é receita, tá? Não é receita. Ó, o contrato foi rescindido e a contraprestação que eu recebi não é restituível. Se for, é passivo. Se não for restituível, é receita, tá? Ó, e a entidade deve reconhecer a contraprestação recebida de cliente como passivo, até que uma das hipóteses acima ocorra ou até que os critérios do item 9 sejam subsequentemente atendidos, tá? Não sei se ficou claro, pessoal. Eu cobro, Diogo, em geral eu cobro sim, tá? O Diogo está perguntando aqui, acho que a maioria deve cobrar, se a gente cobra 13º do cliente. Eu cobro. Se o cliente achar ruim que vai cobrar, não sei o quê, aí o que eu costumo fazer? Na hora da negociação, eu vou pegar o 13º, vou diluir na parcela e aumento um pouquinho a prestação e recebo por mês. É o que eu costumo fazer. A maioria cobra. A dificuldade está em explicar para o cliente o que é o 13º salário. Veja, olha só que interessante, pessoal. O cliente tem obrigação de pagar em dezembro 2 parcelas a mais? Não. Mas os clientes pagam. Por quê? É prática de mercado. Entendeu? É prática na nossa área, isso é uma prática a cobrar do cliente. Aconteceu comigo esses dias,
Porque minha mulher que faz a parte de captação de clientes, essas coisas, ela que faz mais o pessoal. Aí chegou um cliente Ela é lá, mais simpática. chegou um cliente lá e queria, e já falou logo, eu não concordo de pagar 13º. Bom, quando você pagava na contabilidade anterior, né? Conversa vai, conversa vem, ele mesmo falou o valor. Pagava X para o outro, mas eu não concordo de pagar 13º. Aí falei, tudo bem. Só que o outro contador não fazia todo o trabalho certinho, era muito, muito ruim. Aí pegamos e cobramos um valor a maior, já pensando no 13º, ele aceitou, nem sabe que está pagando 13º. Então, o Diogo está perguntando por que as pessoas cobram esse 13º? Não é nem pela folha, tá, Diogo? Eu faço o seguinte, eu cobro o 13º, pessoal, porque muita gente, antigamente, o 13º vem assim, porque antigamente, quando você não tinha esses processos eletrônicos, nada disso, a parte digamos assim, de fechamento do balanço dava muito mais trabalho. Então, você fazia durante o ano, só que chegava lá em dezembro, você tinha que fazer a própria folha de 13º, você tinha que fazer as declarações de imposto de renda pessoa jurídica. Então, muita gente cobrava esse 13º para não ter que cobrar esses impostos de renda, essas coisas à parte. E falava assim, tem o fechamento adicional, que demora muito para fazer. Professor, fora as impressões de livros que tinha, né? Registro na junta, né? Tinha todos esses custos adicionais aí, né? Então, eu cobro o 13º por conta disso. O cara me pede, preciso fazer uma certidão. Hoje, como processo eletrônico, eu tiro para o cara e não cobro. Então, se o cara fala assim, eu não quero pagar o 13º, perfeito. Só que cada coisa que eu fizer além do que está no contrato, eu vou te cobrar. É assim que é feito. Eu explico para o cara, o que é o 13º? São essas coisas que você me pede todo mês e eu não fico te cobrando a parte. Entendeu? Né? A não ser que seja a parte. Por exemplo, eu não emito nota fiscal para um cliente, mas tem um aqui que ele insiste que eu emita a nota para ele. Tá? Então, eu passei a cobrar aí um valor por mês, assim, então cada nota que eu emito, eu cobro X reais, independentemente do 13º, independentemente da mensalidade. Porque eu já expliquei para ele, falei, no contrato está escrito que isso é um trabalho adicional. Né? Professor, lá na Mazars, lá eles não cobram 13º, só que, Xerox, ligação telefônica, tudo ia na fatura de despesa lá, né? Aquela nota de despesa, né? Sim, você está lá na Mazars, é isso? Não, eu já trabalhei lá. Então. Mas vi as notas. É exatamente isso. Então, o cara não tem... E cobra era mais fácil pagar o 13º. Essa nota de débito aí era muito caro. É mais caro o molho do que o peixe nessa Exatamente, história. é isso mesmo. Esse é o caso. Tá? Muito bem. Bom, então vamos... Pessoal, esse aqui é o passo 1. Tá claro aí o passo 1? Tranquilo? Dúvidas? Certezas? A gente discutiu bastante de contrato, hein? Tudo bem, Solange? Hoje você está meio quieta aí, você e o César aí. Né? Vocês que... A Daiane e a Solange que fizeram o curso aí, tá dentro do que foi falado, lá o que vocês, tal... Ou tem mais colocações aí? Foi só uma palestra, não foi um curso, não teve uma interação. Uma palestra, né? Mas sim, era os 5 passos, né? E aí todas as dificuldades. Né? Sim, tá de acordo. Beleza. Muito bem, continuando. Deixa eu tirar uma dúvida, já que terminou o passo 1, não sei qual é esse passo 2, deixa eu ver se cabe aí. Referente às devoluções, recusas, que lá no escritório tem muito isso. Emitir nota, que é muito de nota, né? Principalmente fiscalmente, PIS/COFINS. Emitir nota, vendi, chegou lá alguma avaria, algum problema, às vezes tem recusa, né? Que o cliente ele nem pega a mercadoria, e tem aquele que ele devolve 2, 3 dias depois. Acontece muito de ser final de mês e entregar e devolver começo do mês. Nesse caso, seria o contrato ele não teve a obrigação de desempenho, né? Passada, não foi cumprido, a receita não deveria ser reconhecida? Então, nesse caso, vamos supor, se é dentro do mês, você consegue, vamos supor, você vai e o cara te devolve, em tese, você reconhece a receita inicialmente porque você vendeu, entregou a mercadoria, mas você tem a devolução, então o efeito é nulo. Sim, mas nessa explicação não é dentro do mês. Dentro do mês, ok, fechou a operação, né?
vamos lá, no outro mês. Então, o que acontece? Dentro do período da competência. Os fatos aconteceram em momentos diferentes. Você reconhece a receita no mês e abate ela, e você diminui dela do mês seguinte. Não tem jeito. Então, é correto eu reconhecer mesmo eu sabendo. É porque você não consegue saber antes, entendeu? Vamos supor, você mandou a mercadoria no dia 30, o cara devolve para você no dia 3. Você tem a data base, a sua data base é o dia 31 do mês, o que aconteceu depois vai ter que entrar no mês seguinte, não tem jeito, tem que ser feito assim mesmo. Porque eu lembro que até na palestra eles falaram assim, que esse novo CPC ele mudou esse reconhecimento por conta desses serviços efetivamente, serviço ou mercadoria, né, estou generalizando, efetivamente prestado. Então, assim, nesse caso estou perguntando porque, assim, a mercadoria ainda não chegou no cliente. Então, por isso que diverge, assim, da confusão. É como se fosse a receita do avião. Eu não vou reconhecer quando eu voar, sim quando eu chegar no local. Eles usaram bastante esse exemplo na palestra. Então, assim, se eu prestei o serviço, ou eu vendi a mercadoria, o cliente ainda não recebeu, ele não deu o ok, que a mercadoria está ok, ele já teve a recusa lá. Então, não teve a venda, praticamente. Então, depende. Essa dúvida fica na minha cabeça. Não, depende. Eu entendi o que você está falando. É complicado isso. Isso está atrelado, digamos assim, digamos, a transferência de risco e benefício. Tá? E é justamente esse ponto 2 aqui que ele fala. Ele fala aqui, identificando as obrigações de desempenho. Quando você cumpre essa obrigação de desempenho. Tá? Por exemplo, isso tem muito a ver quando a gente trata, por exemplo, de... quando você tem lá o CIF e o FOB. Lembra do CIF e o FOB? Né? Bom, isso a gente chama de incotermo, né? A gente tem vários incotermos, ou seja, são termos contratuais nas operações de compra e venda. Normalmente, a gente chama de incotermo porque são termos de compra e venda internacional. Mas, em tese, eles também estão relacionados com as operações aqui internas, vamos falar assim, né? Então, a questão é, em que momento você transfere o risco e benefício para essa pessoa? Então, vamos lá. O Eduardo, lá na lanchonete que ele presta serviço, o que acontece? Ele entregou o lanche para o cidadão, tá? A Coca-Cola. Aí estou ali, tá eu e o Thiago ali. Eu pego o meu lanche e o meu filho quer comer o bug dele, né? Ele quer comer o bui. Isso ele sabe falar, né? O bui. Aí ele vai lá e dou um passo, tropeço nele, cai o lanche no chão. O Eduardo vai falar assim para mim, o problema é seu, compra outro, não é? Muito bem. Então veja que na hora que ele me entregou o lanche, ele transferiu riscos e benefícios. Certo? E o McDonald's? O McDonald's entrega para você. Se acontecesse isso dentro do McDonald's, eu já vi acontecer, graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas eu já vi acontecer várias vezes. A pessoa deixa cair o sorvete, cai o lanche, eles simplesmente vão lá e falam, não, pode ficar tranquila. Qual foi seu pedido? Tal, eles te dão outro pedido igualzinho. Então vejam que nesse caso, o risco e benefício em tese lá no McDonald's é quando você consumiu o lanche. Porque enquanto você estiver lá e se acontecer alguma coisa, eles se responsabilizam. O Eduardo não, te entregou no balcão, o problema é seu. Você entendeu? A única coisa que não dá para restituir é a vergonha, né, professor? De derrubar tudo. Então, nesse caso, é verdade, você vergonha alheia, né? Muitas vezes, né? Vergonha alheia. Mas, você entendeu, Daiane? Então, é isso que faz a diferença. Então, na hora que você está, digamos assim, recebendo uma mercadoria, por exemplo, você tem que pensar da seguinte maneira. Você pegou uma mercadoria no dia 30 e mandou para o cliente, tá? Quando que você transferiu o risco e benefício? Vamos supor, você falou assim, eu vou mandar daqui para o Rio, vai demorar 3 dias para chegar para o Rio. Tá? A gente sabe que daqui para o Rio é 4 horas de viagem, mas pela transportadora, o cara vai ter que parar, vai ter que... Não vamos imaginar que demora 3 dias. Aí depende do frete, né, professor? É CIF ou é FOB? Exatamente. É exatamente esse o ponto. A questão é, se no meio do caminho, Daiane, o caminhão capotou, aquela carga caiu, eu vi essa semana, caiu uma carga de caminhão, de cerveja num rio. Vocês viram que as pessoas... Isso foi aqui em São Paulo. Caiu num rio, não foi, Marcelo? Você viu aí? E as pessoas foram lá e roubaram, saquearam toda a carga. Né? Por exemplo, teve um caso aqui em Itapecerica recentemente,
O cara estava transportando carne, exatamente, carne, peça inteira de boi. Meu, aquilo capotou, não sobrou nada. Os caras foram lá e pegaram toda aquela carne. A pergunta que eu te faço, Daiane, a responsabilidade com relação àquela carne, é de quem vendeu ou de quem comprou? De quem vendeu. Então, aí nesse caso, Lilian, eu te respondo, depende. Vamos lá, porque entra aí justamente essas cláusulas contratuais. É CIF ou é FOB? Se a transportadora é da indústria que está levando para o cliente, é da indústria. Ou seja, se for o cliente que retirou a carne, é do cliente. Exato, percebe? De forma bem simples, o que o Marcelo está falando é verdade. Então, imagina o seguinte, se eu que estou entregando, eu estou vendendo e eu estou entregando e o caminhão caiu, mas ainda assim depende do contrato, né, Marcelo? Porque eu posso estar entregando, mas a responsabilidade pode ser do cliente, mas você tem que pensar de quem é a responsabilidade. Você vai reconhecer a receita quando você cumpre a obrigação de desempenho, que é o momento que você transfere risco e benefício. Por isso que quando você faz exportação, a melhor exportação é quando é aquela exportação que quando saiu da sua empresa, a responsabilidade do cliente. Ele tira da sua empresa, faz os trâmites, é tudo dele agora. E vou te falar ainda, Daiane, tem um outro caso aí, por exemplo, eu tenho um cliente que ele compra lá fora, ele compra a mercadoria que ele revende aqui no Brasil, é importada. E eu perguntei para ele, o seu contrato é CIF, FOB? Ele falou, não, é uma outra modalidade. Ele falou assim, no contrato, a gente até fala que é CIF, tá? Isso é claro, né, pessoal, essa linguagem que a gente está usando aí, CIF, FOB aí, né? Só que às vezes aparece lá no coisa EWX, eu acho. Se não me engano é Ex-Works, tá? Se eu não estou enganado. É uma cláusula que, nesse caso, Marcelo, esse cliente meu, por exemplo, ele tem a indústria lá nos Estados Unidos, ele traz dos Estados Unidos. Quando saiu do portão lá nos Estados Unidos, o meu cliente aqui em São Paulo, ele já é responsável pela mercadoria. É responsável, isso. Entendeu? Então, a empresa lá fora, ela reconhece a receita quando sair do portão dela. Então, no caso do voo, como você falou, tá? Eu estou, digamos, prestando serviço para a pessoa que comprou a passagem aérea quando você subiu no avião, o avião decolou ou quando o avião chegou? Quando o avião pousou. E aí? Quando chegou. Não sei. Se o avião decolou, em tese, porque o avião pode não chegar. Então, mas é isso que lá, pelo menos na palestra, falou, que agora a receita, no caso, se reconheceria quando o avião chegar. Exatamente por isso, porque às vezes o avião não chega, então o serviço não foi prestado. Então, mas vamos lá, o avião, vamos lá, olha só, você pega uma pessoa, comprou uma passagem, tá? Comprou uma passagem, a pessoa voou, aconteceu um acidente, o avião caiu, tá? A companhia aérea te deve outra passagem ou não? Não. Então, o serviço foi prestado. Então, você não tem como exigir de novo, entendeu? Então, a receita foi... Você entende? O que acontece nesse caso é que você passa a ter direito a uma indenização. Mas o caso de você entrar no avião e decolar, o avião subir, para mim, na minha opinião, posso até pesquisar isso depois, mas no meu entendimento, o serviço foi prestado. Já foi prestado. Ou seja, ele está sendo prestado. Porque uma vez dentro do avião, você não tem como falar, para o avião que eu vou descer. Não, você entrou no avião, já era. Na palestra, ele deu até outro exemplo, professor. Ele falou assim, no caso de um mecânico, por exemplo, ele arruma seu carro. Ele arrumou seu carro, ok, toma, seu carro. Ali não é o momento do reconhecimento da receita. O momento é quando você liga o carro e o carro está funcionando em perfeito estado, vamos dizer. Então, tem esse tempo de mensuração para que a receita possa ser considerada. Isso eles falaram na palestra. Não sei se a Solange participou da mesma palestra que eu, se ela lembrar aí. Como diz o outro... Eles deram esse exemplo também. Acho que não foi a mesma, não, porque eu não lembro disso. Não, mas aí entra eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu desconcordo. Eu desconcordo, né? Diga assim, eu não concordo. E por que eu não concordo? Veja só. Daiane, você está gostando das minhas aulas? Sim. Está gostando? Tá bom. Sim. E se você entrasse aqui e a aula fosse ruim? Vamos lá, você fez 1 mês e me pagou, mas você achou a aula péssima. E aí? Significa que eu não posso reconhecer a receita, ou você que seja, digamos assim, porque a aula foi ruim, ou porque o serviço do mecânico foi mal feito?
Não, o serviço foi prestado. A qualidade do serviço pode ser duvidosa, mas assim, ele prestou o serviço, ele te entregou o carro, bem ou mal, ele prestou o serviço. A questão é a seguinte, eu sou um mecânico, prestei o serviço, o carro está rateando, o carro ainda não está bom, então você manda de volta e o cara vai fazer o reparo, garantia, certo? Ou ele vai ter o custo do reparo, mas a receita do serviço inicial já foi prestado. Aí entra na questão da qualidade do serviço ou na questão da qualidade do produto. Porque você pode comprar um produto, concorda? Comprou o produto, recebeu o produto, né? Acho, na minha opinião, a receita já é identificada quando você aprova o orçamento. Aprovou o orçamento, de pagamento já é receita já. Não exatamente, Marcelo. No orçamento, não. A receita seria como se diz, na transferência, na prestação de serviço. Ou esse item 2 que a gente vai ver, que na verdade, como se diz, no cumprimento da obrigação de desempenho. Quando você tem o pedido, como você está falando, você não prestou o serviço ainda. Então você não pode necessariamente reconhecer a receita, ainda que você tenha recebido alguma coisa antes. Entendeu? Então, daí, nesse caso, por exemplo, puxa, o mecânico... Senão você não pode prestar serviço nenhum. Então, por exemplo, eu presto serviço para o meu cliente de contabilidade. Eu tenho que esperar quanto tempo para saber se ele aprova o meu serviço ou não? Você entende? Na minha opinião, não faz muito sentido. Eu não sei o que os outros colegas acham aí. Se alguém quiser opinar aí... Na hora eu acho que ele falou isso aí só para contextualizar só. Então, eu achei bem confuso, porque por isso que eu falei no começo da questão dos controles. Para você ter um controle de quando o serviço realmente foi efetivado, é muito preciso, assim. Se tratando de uma empresa, nossa, você tem que ter uma pessoa para cada serviço prestado, vamos dizer assim. Então, ele falou esse exemplo, deu assim, para dizer que ele... Pode ser que eu entendi também de uma forma errada, não sei, mas o serviço ele não foi efetivamente entregue, essa é a verdade. Porque o cara vai voltar porque não foi bem feito. É mais ou menos assim, e do avião também. Eu entendi, mas eu não concordo, né? Porque, assim, você não tem como saber, não tem como saber. Diga, Solange. Então, o que ela está falando do controle... Lá na empresa, né, na Promon, existe um departamento de planejamento financeiro. Então, são eles que eles fazem todo o controle de todos os custos, que eles fazem o POC, eles fazem a parametrização da contabilização da receita. E eles também que fazem, que tratam com o cliente para a emissão da nota fiscal, o faturamento. Porque a receita não tem nada a ver com o faturamento, são coisas distintas. O faturamento Exato, isso é importante. Só que a receita é a que apropria para o resultado da companhia, né? E são eles, nós, a área contábil e a área fiscal, nós não executamos. E como você falou, tem que ter um tremendo controle. E tem equipes para cada projeto. Claro, tem uma equipe que tem vários projetos, cuida de vários projetos. Então, eles fazem a medição da obra, eles fazem o controle dos custos, aí eles têm um percentual lá do progresso físico da obra. Isso é o POC, né? Dispara a contabilização e eles dão um aceite eles tratam com o cliente o aceite do faturamento da nota fiscal. Que não necessariamente é o valor da receita que foi apropriada. Isso, exatamente. Então, tem mais essa dificuldade, né? A Solange já foi além. Exato, porque assim, quando você tem esses contratos de POC, que a gente vai falar mais para frente, provavelmente na próxima aula, é mais complexo ainda, Daiane, porque você tem o seguinte, você tem uma fatura que você emite que é diferente da base de cálculo do seu PIS e COFINS, por exemplo. Né? É diferente. Aí você tem que encontrar, provavelmente vocês devem ter uma conta WIP lá, não tem, né? Ou CIP, talvez, Construction in Progress. Ou Work in Progress, talvez. Não tem, Solange? Mas isso tudo está no gerencial, tá? É tudo no SAP, é tudo gerencial. Eu meio que assim, é bem distante, assim. Eu vejo isso muito por cima, eu nem questiono. Mas essa diferença entre faturamento realizado e faturamento
digamos, reconhecimento de receita, faturamento, você tem que controlar isso numa conta lá no ativo, com a conta redutora e tal. Isso mesmo. E eu nem questiono isso, porque isso é a contabilidade que cuida. Eu só me interesso pela receita que vai para o resultado, que vai ser a minha apuração dos impostos. Então, mas vamos lá. Fala, Marcelo, você vai fazer, que aí eu vou pegar esse exemplo da Solange e complementar o exemplo da Daiane. Que agora a gente confundiu mais ainda, né, Daiane? Fala aí. Confundiu. É que no escritório de contabilidade, é difícil você saber sobre isso, senão você vai ficar o dia inteiro perguntando se a nota do cara, se ele já fez. Porque assim, você pode pegar por exemplo, oficina mecânica. Eu posso deixar o meu carro lá, ele fez o orçamento, hoje é dia 25. Ele fala para mim, ó, eu vou te tirar a nota, você já paga, mas eu posso mexer no seu carro a semana que vem, que é começo do mês. Eu falo, tudo bem, pode mexer, mas já tira a nota. Eu mando essa nota para a contabilidade, eu vou perguntar para o meu cliente, você já fez o carro do cara? Não tem como. Não, sim, aí eu concordo. Aí vamos falar assim, aí entra a questão dos expedientes práticos, como ele fala lá. Então, evidentemente, então a Daiane, eu, Marcelo, todo mundo aí, né, que está no escritório, o Isaías aí, o Rafa, a Luciana, todo mundo, a Marta, então todo mundo recebeu a nota. Nós no escritório, como terceiros, nós não temos condição de saber isso. É muito difícil. A Lilian tem condição de saber. A Lilian sabe. A Solange sabe. Né? Por quê? Não é? Você não sabe, Lilian, lá, se o serviço foi prestado ou não? Mais ou menos, né? Porque ainda que esteja dentro da empresa, eu faço parte do back-office, né? E aí o pessoal da operação, às vezes, também não passa a informação completa pra gente. Não, concordo. É mais preciso, né? Mas ainda É isso que eu quero dizer. Eu também trabalhei numa empresa que a gente tinha essa dificuldade. Mas, às vezes, você chega lá no gerente, você chega lá no diretor, você chega lá no project manager, lá, conversa com ele, ele fala, não, isso aqui foi. Você consegue saber. No caso que o Marcelo está dizendo, eu estou num escritório terceirizado, esquece, você não tem como saber. Ponto. Tá? Agora, se a gente voltar, por exemplo, no que a Daiane falou, é assim, não dá para eu esperar, Daiane, para que a pessoa aprove o meu serviço ou não. Você prestou o serviço, entregou o serviço, bem ou mal, você reconhece a receita. Certo? O que nós vamos ver aqui na frente é assim, você tem a questão da obrigação de desempenho e vai ter um dos tópicos, ele fala da questão da alocação e do curso e do reconhecimento da receita. Então, isso tem a ver, porque, por exemplo, quando você tem a questão do reconhecimento, a pergunta é, qual a probabilidade de você receber essa receita ou não? Entendeu? Então, você tem dois critérios que nós vamos ver. O valor mais provável e o valor... Esqueci agora. O valor mais provável e o valor mais... puxa, quer ver? Ó? Vou avançar aqui no slide para vocês verem, ó. Ó, aqui ele fala da obrigação de desempenho, tá? Ó, esse é um trecho longo, tá vendo? Olha aqui, ó, você tem dois métodos, ó. O método do valor esperado, tá? E, deixa eu ver aqui, ó. E aqui, o método do valor mais provável. Tá vendo? Então, você tem, na verdade, esses dois métodos. Então, quando você presta um serviço e há uma possibilidade de você receber menos, ou há uma possibilidade de repente, você não receber, então você vai ter uma forma diferente de fazer esse reconhecimento aí. Tá? Mas o que a gente tem que se perguntar, claro, no escritório é difícil, no escritório é quando chega a nota pra gente. Mas vamos supor, a gente tem que lembrar que pode ser que hoje a Daiane está lá no escritório, mas daqui a amanhã ela está numa multinacional, a Daniele que quer ir para uma multinacional aí, né? Com a glória de Deus, com a graça de Deus, vocês, né? Então, ao fazer isso, a própria Marta também comentou, né, Marta? Então, na hora que você vai fazer isso, você precisa saber esse critério, porque quando vai chegar lá, é você que vai ter que ir lá no departamento e perguntar, como a Lilian faz. Então, foi transferido o risco e benefício ou não? Então, no nosso entendimento, uma companhia aérea, ela considera o serviço prestado, essa é a pergunta que tem que ser feita, Daiane, quando o cliente pousou ou quando o cliente embarcou? Certo? Quando o avião decolou. Aí o Diogo está até perguntando aqui, se tiver um pouso forçado em outro lugar, graças a Deus que ainda teve o pouso, né? O ruim é quando você não consegue nem pousar mais, mas quando você tem um pouso forçado, é o seguinte, a prestação de serviço ainda não ocorreu, porque ele pousou no meio do caminho, mas ele tem que te levar para até outro lugar, certo? A não ser que o contrato diga que ele vai, no mínimo, até tal lugar. Você entende? Então,
Se a gente fizer isso, Daiane, falar assim, não, mas o serviço pode ficar ruim. A gente tem que partir do pressuposto que o serviço vai ser prestado e que a mercadoria vai ser entregue. Porque senão, se você partir do pressuposto que o cara pode devolver para você o produto porque não ficou bom, ou porque você comprou um carro zero, deu problema, então a montadora, por exemplo, se eu te dou garantia de 1 ano, eu, montadora, não poderia reconhecer a receita dentro de 1 ano. Pelo menos é o que eu... Entenderam? Igual a Toyota, 5 anos de garantia no Corolla. Então não posso reconhecer a receita dentro de 5 anos, porque o cara pode me devolver a TV ou o carro. Mas tem um negócio aí, né, professor? A gente também não é controle de qualidade, né, para dar um aval. Assim. Claro. Se o cara, o mecânico prestou o serviço, eu não tenho condições técnicas de falar que é bom ou ruim o serviço. Está feito. A questão é esse é o ponto. Assim, então, no caso do mecânico, por exemplo, eu fui lá, sou mecânico, você me trouxe o carro, eu arrumei o carro, te dei o carro, prestou o serviço, acabou, morreu ali. A questão é, o serviço ficou bom ou ficou ruim? Se ficou ruim, então eu, mecânico, tem que ver também pela lei ou não, tá certo? Porque muitas vezes você pode assinar lá, falar assim, não, eu verifiquei o carro, tá tudo ok, não tem problema nenhum. Uma vez feito isso, você deu o aceite, né, como a Solange falou. Por que é feita a medição? Então, ele foi lá, fez a obra, vai o engenheiro lá e fala, ó, nós avançamos 10%. Ele pega o engenheiro do cliente, os dois vão lá, sai um documento dizendo, não, realmente foi 10% da obra, nós aceitamos, então fatura. A empresa não pode depois voltar atrás e falar, não, peraí, você falou que fez 10%, mas não foi 10%. Entendeu? Então, essa coisa do... Eu não entendi muito bem esse procedimento do cara aí da receita, mas... Né? Professor, eu posso tirar uma dúvida? Pode. A empresa lá, geralmente, ela vende, por exemplo, treinamento de mídia. E aí, muitas vezes, o treinamento... Né? Isso, Media Training. E aí, muitas vezes, ele é realizado, por exemplo, foi realizado em setembro, tá. Só que ele só vai ser faturado por questões contratuais em outubro. Aí a gente reconhece em setembro, mas aí o que a gente faz? A gente tem um aceite formal do cliente. E aí tá certo fazer dessa forma? Então, vamos lá. Você vendeu um Media Training. Todo mundo sabe o que é Media Training aí, não? Não? Treinamento na internet. Não, por exemplo, eu sou um político, quero sair bem na fita na hora que eu for gravado, eu quero falar bem na câmera, eu quero saber me posicionar, quero saber se eu não estou torto, quero saber, por exemplo, ó, vocês viram me gesticular e fazer assim com a mão na frente do meu rosto aqui? Não, isso é técnica, não é, Lilian? Então, você aprende isso. Eu não posso, por exemplo, já viram um político ficar com a mão desse jeito assim, ó, por exemplo? Isso aqui você não pode de jeito nenhum, pessoal, isso aqui... Você entende? Isso a gente aprende no Media Training, não é? Ou seja, então, o Media Training é um treinamento para você saber se portar na frente das câmeras. Como você falar, a posição, situações, porque a gente vê muito político aí que às vezes os caras fazem umas coisas que é meio absurda. Agora, você pega o Silvio Santos, por exemplo, o cara dá show na frente das câmeras. Tá certo? Então, a gente aprende isso. Isso é Media Training. Bom, então voltando. Quando a questão é, Lilian, você prestou o treinamento, o curso, quando? Em setembro. Certo? Isso. Foi prestado em setembro. O cliente deu um aceite em setembro, certo? Falou, ó, realmente fizemos o curso, tá tudo ok. O faturamento vai ser só em outubro, certo? Regime de competência. Isso. Você tem que reconhecer a receita em setembro. Tá correto o que vocês estão fazendo. Tá. Aí tem a questão da tributação, porque a gente não tributava. Setembro. Mas a auditoria questionou. Viu? Aí até liguei na IOB também, eles passaram uma IN, mas assim, em relação às obrigações acessórias, tipo, é bem complicado de tratar isso. É bem complicado. O problema é o tratamento que o sistema dá, né? Porque, veja só, os sistemas que a gente tem hoje, esses ERPs, eles estão atrelados à emissão da nota. Então, toda obrigação ele vai fazer pela emissão da nota. Mas tem que sambar um pouquinho aí para saber como que está formalizado lá, como é que é a estrutura do sistema. Porque, por exemplo, se você prestou o serviço em julho, em setembro, você vai faturar agora em outubro, você tem que reconhecer a PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição em setembro.
certo? E não em outubro, com a emissão da nota. Então, você precisa fazer muitas vezes aí o sistema, ele precisa estar parametrizado dessa forma. Mas assim, quando a gente está lá no escritório, é difícil, eu não tenho como saber isso. Porque a Daiane já está ali perguntando, mas como assim, né? Não é possível isso. Não, isso para mim está bem claro, assim, na parte da prestação de serviço, do contrato, essa parte, mas na parte das obrigações acessórias eu concordo com a Lília. Não, é difícil realmente, eu também concordo, eu concordo. Principalmente lucro presumido, no caso, né, que vem importado, é tudo, lucro real você ainda consegue mexer no Lalura, enfim. Mas lucro presumido é tudo amarrado ao sistema fiscal, totalmente, nossa. Então, mas é por isso que você tem que fazer controles à parte, controle extracontábil, e no sistema você tem que fazer lá ajustes, não tem jeito. Mas, segundo todo mundo fala, a nossa profissão será substituída por um robô. Então, o que eu tenho a dizer para o robô é: senta e faça. Quero ver se de acordo com a norma contábil. Não vai sair, não adianta, não tem robô. Porque o Brasil é diferente, é outro custo. Isso aí é só lá fora, porque dentro não dá, a legislação muito complexa. É isso mesmo, eu concordo com a Solange. O pessoal fica falando, vai acabar. Não vai acabar, não tem como. Você entende? Não tem como. É difícil. O ISS é difícil, por exemplo, porque quando você emite a nota no mês, né, ele vai te cobrar o ISS pela emissão da nota. Por isso que a gente tem que emitir, no caso aí, o RPS, que ele emite, ele vai te cobrar pelo RPS, não é? Isso no município de São Paulo, e não pela emissão da nota. Porque muita gente fala o seguinte, como a Lilian falou, eu dei o treinamento em julho, mas eu vou emitir a nota 1º de agosto. Tá bom, o ISS, a Prefeitura de São Paulo vai entender pela emissão da nota que aquele serviço foi prestado em agosto. Só que se você receber uma fiscalização, ele vai te autuar. Porque aquilo é referente a agosto, e não referente a julho, e não a agosto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é que assim, quando a gente está no escritório contábil, em empresas menores, esse tipo de coisa é difícil para a gente controlar. E aí o controle vai muito pela forma, para a gente correr o menor risco possível. Quando você está numa empresa, como a Lilian, por exemplo, ela tem como, chegou o fiscal lá, ela fala, tá aqui, foi prestado o serviço. E, gente, a Receita Federal, Prefeitura, via de regra, primeiro eles vão olhar a essência sobre a forma. E não a forma. Eles não vão olhar, tudo bem, você emitiu a nota, beleza, mas o serviço foi prestado um mês antes, eles vão te cobrar um mês antes. Certo? Por isso que o ideal é emitir a nota pelo menos no último dia do mês, que seja. Por isso Você viu o caso das empresas de remédio aí? Que estourou nessa semana? Lá era um caso... E farma, né? Lá acho que era um caso um pouco diferente, se eu não me engano. Era com imposto, né? Do ICMS, né? ICMS. Mas parece que eles tinham... Mas parece que tinha algumas ONGs, algumas outras entidades envolvidas aí, se eu não me engano, não é isso? Parece, eu não acompanhei esse caso direito, não. Né? Mas não era só... parece que eles, por exemplo, pegavam medicamento, acho que vendia para outro estado, e tem uma tributação... Eles compravam por Goiás, que é ali com 7%, transferia de Goiás para São Paulo, que na transferência não tem imposto, e de São Paulo vendia e não pagava imposto. Então, você vê que aí é sonegação mesmo, né? Porque assim, ele compra num certo período, de um certo estado, deveria recolher talvez diferencial de alíquota e não recolhe nada e fica por isso mesmo. Mas aí, de qualquer maneira, assim, pensando em termos de reconhecimento de receita, então você veja que oficialmente você tem a emissão da nota. Mas como que o fiscal pega isso? Ele vai olhar pela essência. Então, ele está fazendo essa operação, embora você tenha o documento, é uma operação ilegal. Entendeu? É isso que ele vai olhar. Planejamento. Tem muito isso em empresa de papel, viu? Empresa de papel, o que eles fazem? Porque o papel para, acho que jornal, revista, se não me engano, é imune a imposto. Né? E aí tem gente que compra papel, papel que era imune, e vai usar esse papel em uma situação que não é imune, você deveria pagar imposto. Mas aí os caras começam a fazer um monte de triangulação entre empresas para mostrar que aquele papel é imune. Isso é sonegação, isso é crime. Sonegação, entendeu? Tem que tomar cuidado. Né? Enfim, não sei se ficou claro, pessoal. Hoje a discussão foi boa aí
Discutimos bastante. Viu? Por isso que eu antecipei o da Receita, que o da Receita é complexo. Como diria o outro, é complexo, né? Então, pessoal, tudo bem? Já deu nosso horário, passamos até do horário hoje aí. A gente, então, na semana que vem, a gente finaliza esse CPC aí, tá bom? Aí, qualquer dúvida aí no meio do caminho, no meio da semana, só entrando em contato aí, tá? Beleza? Beleza. Pessoal, então,